Graça e paz, amados. No nome do Senhor Jesus, louvamos a Ele por esta oportunidade tão rica que Ele nos concede. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos hoje compartilhar a última evidência do novo nascimento. Vou pedir para vocês abrirem então o Evangelho de João, no capítulo 3. João capítulo 3, o versículo é bastante conhecido por nós, o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: A isto respondeu o Senhor Jesus e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João ainda, capítulo 8, versículo 51. Diz assim a palavra, João 8, 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. João capítulo 14, e o versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E aqui o versículo 21 do mesmo capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos agora para a Epístola de João. Primeira Epístola de João. Nós sabemos que é o mesmo escritor do Evangelho, também é o mesmo escritor da Epístola. 1 João, primeira carta de João. Nós vamos para o capítulo 5. E o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, por podê-la abrir para nós esta noite de forma desimpedida, desembaraçada. Teu povo reunido, ó Pai, no nome soberano do Teu amado Filho. E o que nós te pedimos nessa noite é para que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade nos nossos corações, na nossa mente, Senhor, que é tão dispersa tantas vezes. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja em nós, mas também no meio de nós, fazendo tudo aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, tanto no falar quanto no ouvir. Afinal, a palavra é Tua, e o Senhor tem a última palavra. Fala-nos para a Tua glória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Nós então tomamos aqui alguns textos da palavra de Deus, e como estava dizendo aos irmãos, o Evangelho de João, ali o Senhor Jesus diz a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E é fato, se o Senhor disse não pode, é fato que não pode mesmo. E a Epístola de João, nesse sentido, ela descortina para nós muitos ensinos relativos a como de maneira prática nós podemos compreender o que é esse novo nascimento. Então nós estudamos juntos aqui as 7 evidências, aliás, as 6, né? Hoje, pela graça do Senhor, nós vamos ver a 7ª evidência, que é justamente essa que nós acabamos de ler aqui no último texto que nós lemos. E eu me lembro que na ocasião, na oportunidade, havia uma expectativa da minha parte em compartilhar as 7 evidências num compartilhar que nós fizemos. Naquele dia, eu pude fazer 2, né?
E aí, ouvindo irmãos, aí a gente entendeu também da parte do Senhor que era importante que a gente pudesse desmembrar um pouco mais, né? E trabalhar um pouco mais assim cada uma das evidências. Então hoje é a 7ª evidência, a 6ª palavra dessa. Se o Senhor permitir, ainda nós poderíamos fazer uma outra palavra relacionada com o livro, relacionada com o propósito do livro, relacionada com algumas palavras muito especiais, tocar aqui na mente do nosso amado apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, escreveu o 1º João e também escreveu o livro de Apocalipse. E é interessante que essa carta, João é considerado o apóstolo do amor, né? Mas ele consegue dar assim para nós muitas exortações pontuais, práticas, sem, digamos assim, milindre, mas ele sendo o apóstolo do amor, ele consegue fazer isso de uma maneira, né, maestral. É claro que o Espírito Santo tomou, usou as suas habilidades, o dom que Deus deu a ele, e nós estamos aqui com essa maravilhosa carta, a qual qualquer um que pegar uma leitura dela, pegar para ouvir o seu áudio e ouvir várias vezes, eu fiz isso, e aí você vai até assimilando um texto, vai memorizando outro, decorando outro, e você vai ficando assim realmente maravilhado. Como o Espírito Santo tem compromisso com a sua palavra. Como o Espírito Santo, até hoje, usa o mesmo método que ele sempre usou, a sua palavra. E essa evidência, irmãos, que nós acabamos de ler aqui, ela fala justamente disso, o guardar a palavra do Senhor. Quando você lê aqui, a gente realmente não percebe isso de maneira direta, porque ele diz que nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele diz sabemos porque essa é a 2ª evidência, ele diz não peca. A primeira evidência, que está lá no capítulo 2, diz que o nascido de Deus, ele pratica a justiça. E a 2ª evidência, que está no capítulo 3, justamente uma referência ao que ele está dizendo aqui para nós, está no capítulo 3, a partir do versículo 6, ele diz que o que é nascido de novo, o que é nascido de Deus, o que é nascido do alto, ele não vive na prática do pecado. E depois nós avançamos, né? A 3ª evidência, ele ama com amor ágape. A 4ª evidência, ele conhece a Deus, é a palavra que está ali, mas ele tem relacionamento com Deus. Ou seja, o novo nascido tem relacionamento com Deus. Então você tem as 3 primeiras evidências, né? Pratica a justiça, não vive na prática do pecado, e você ama, e você tem no centro das evidências aí, né? Você tem o relacionamento com Deus, porque nada do que a gente está falando aqui é possível sem um relacionamento pessoal com Deus. É impossível, vai virar uma mera religião, vai virar meros conhecimentos intelectuais. Mas ele coloca então no centro, e sabemos que não é por acaso, conhece a Deus. Depois nós avançamos, capítulo 5, o novo nascido, versículo 1, ele crê que Jesus é o Cristo. Então ali, um estudo da cristologia nos ajuda muito a compreender o que o apóstolo quis dizer. Aliás, amados, esse é o estudo que nós faremos por toda a eternidade. Estudar e conhecer a pessoa, a vida, a obra, a excelência, a majestade do Senhor Jesus, de Cristo. E depois, na 5ª, falei, na 6ª evidência, diz que aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do alto, ele vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é pela fé. Essa foi então a 5ª evidência. E hoje nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, ele não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, né? 6ª evidência. A minha versão diz assim, ele conserva-se a si mesmo. O que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Ou seja, então ele está dizendo aqui que o que marca o cristão, o que evidencia as suas disposições dessa natureza regenerada, é que ele guarda a si mesmo. Ou seja, não é suficiente eu afirmar que eu sou uma nova criatura, porque eu penso que eu sou uma nova criatura, ou porque eu declaro que eu sou uma nova criatura. Mas essas evidências, sendo concluída então com essa última,
Eu sei que tem uma versão, deixa eu perguntar para vocês. Basicamente são duas traduções, a despeito de tantas versões que existem, né? Mas qual a versão que está dizendo aí o que é nascido de Deus o guarda? Qual que está dizendo? Levante sua mão. Porque dá muita diferença uma versão da outra a aplicação. Nenhuma. É a meio da revista e corrigida, certamente a sua, Thomas. Deus o guarda, né? Só do Thomas? 5,18. 1 João 5,18. O que é nascido de Deus, o guarda. Levanta a mão se a tua versão está assim. O que é nascido de Deus, o guarda. Tá. Uhum. Agora levanta a sua mão se a tua versão está dizendo assim, o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo ou guarda a si mesmo. Levanta a sua mão. Certo. Faz diferença, não faz? Ou Deus o guarda, ou ele guarda a si mesmo. Então, amados, né? Então nós vamos ter que compreender o que o autor estava querendo dizer aqui. Qual era a expectativa dele, né? Com relação a esse ensino. Ele está dizendo para nós em termos assim, as palavras que ele usou, o contexto que ele usou. Ele está querendo dizer que é Deus que nos guarda ou se nós temos que nos guardar. Então, nós vamos nessa noite ver isso também, porque uma versão, né, se eu digo assim, ele guarda a si mesmo, ele conserva-se a si mesmo, ele fala da necessidade de nós mesmos nos guardar, não é? Então faz diferença, de nos conservarmos puros. E a outra fala da necessidade do novo, fala de que o novo nascido é guardado por Deus. Então, e ambas concluem dizendo que o maligno não lhe toca. Então, será que ele estaria nos exortando? Guarde-se. Você precisa se guardar. Você precisa cuidar. Você precisa, como diz uma versão, conservar-se. Ou ele estaria nos confrontando, né? Aliás, nos confortando, nos consolando, dizendo assim, Deus guarda você. Você é nascido de Deus, Deus guarda você. O que será que ele estava querendo dizer? Porque tem diferença. Concorda, irmãos? A diferença em um outro. Se a gente pegar um contexto bíblico geral, não a carta. Se a gente pegar a carta, nós vamos depois concluir juntos o que ele estava querendo dizer. Eu creio que nós vamos. Inclusive, nós lemos uns versículos de João, né, que já nos dá uma luz aí a respeito do que ele estava querendo dizer. Mas se nós pegarmos um contexto geral, você vai começar lá em Gênesis, quando você pega essa palavra, evidentemente daí do hebraico, né? Você vai ver lá que Deus tomou o homem e colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus dá ali a ele o quê? Uma responsabilidade. Deus diz assim para o homem, você vai vigiar, você vai tomar cuidado, você vai ter atenção, sentido do guardar lá do jardim do Éden, depois nós veremos essa daqui, é proteção. Você vai proteger o jardim. Agora, está errado eu dizer que também Deus me guarda? Quando nós avançamos, Gênesis no capítulo 28, ali você tem aquela visão da escada de Jacó. Muito linda aquela passagem. E ele diz, o Senhor Deus diz assim para Jacó, eis que Deus diz para Jacó que ele promete, né, que nele todas as famílias serão abençoadas, e diz assim para Jacó no versículo 15, eis que eu estou contigo e te guardarei. Então você vê, para Adão ele falou, você vai cultivar e você vai guardar. E para Jacó ele disse, eu estou agora dizendo que eu vou guardar você, por onde você for. Mas irmãos, a escritura ela é recheada de ambas as verdades. E uma verdade não exclui a outra, não é verdade? Por exemplo, Provérbios vai dizer assim para nós, sobretudo, o que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, sobre todas as coisas, tome cuidado com o teu coração. Ou seja, a expressão ali é um pouco diferente do guardar, ela é quase um sinônimo lá de Gênesis, as duas palavras de Gênesis de Adão e de Jacó são as mesmas, mas essa aqui é um sinônimo de guardar também, que essa aqui significa, sobretudo o que você deve fazer é colocar o teu coração em um cárcere, guardado, é uma prisão mesmo. Coloca o teu coração de vigia, em observância, coloca o teu coração num lugar de confinamento. É assim que você deve fazer. E guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Então, ou seja, sobretudo guarda o teu coração. Agora, se a gente vai para o Novo Testamento, Filipenses 4:7 vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele guardará o teu coração. Então, amados, nós temos verdades aqui, como eu disse, uma não vai excluir a outra. Uma não vai. Irmãos, são muitos textos. Paulo a Timóteo escreve para ele, diz assim: conserva-te puro. E diz assim: guardes o mandato imaculado. Timóteo, guardes. Agora, se nós vamos lá para Judas, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Está vendo? E aí, como eu disse, são muitos textos. O salmista diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. E aí o Senhor diz também nos Salmos: o Senhor guardará a tua saída e guardará a tua entrada. Salmo 17 diz: guarda-me como as meninas dos teus olhos. E Salmo 121 diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração. Deuteronômio 15:9. 1 Samuel 2:9. Ele guarda os pés dos santos. Então, amados, temos inúmeros textos, inúmeras indicações de que o Senhor está nos guardando, mas que também há incumbência para o Filho de Deus, as quais nós temos que observar com todo o nosso cuidado. Agora, a questão para nós aqui, com base nesse texto, é saber o que o João, que o apóstolo João, o escritor aqui, usado pelo Espírito Santo, estava querendo dizer para nós. Porque tem muita diferença. Conserva-te a ti mesmo ou é Deus que o guarda? Então eu, evidentemente, fui buscar e que estava e realmente os comentaristas, os irmãos do passado, biblistas que já caminharam por tudo isso, eles não foram unânimes assim na interpretação. Então, há irmãos muito preciosos que foram por um caminho e tantos outros que foram por outros caminhos. Agora, nós temos que ter aqui também o cuidado de nos guardar e observar: Senhor, o que o Senhor está querendo falar para nós? Ou não tem importância? Tanto faz. Não, tanto faz. Qualquer versão, tanto faz. Não tanto faz. Eu acho que se a gente descobrir exatamente o que está aqui no cerne, a gente pode ser muito enriquecido. Evidentemente, sem desprezar que a outra também é uma realidade. E que ambas as duas, redundância, e que ambas as duas, o maligno não lhe toca. Ou se você se guarda a si mesmo, vigia, guarda você, observa, conserva-te, o maligno não lhe toca. Ou se você é cuidado e guardado por Deus, o maligno não lhe toca. Quanto a isso, há uma unanimidade. Primeiro, irmãos, para nós tentar descobrir o que realmente ele estava querendo dizer, eu acho que algo que nos ajuda muito é o contexto que a carta foi escrita. Eu acho que isso é algo muito importante. Sobretudo ver, como nós vimos, textos lá de João, ele escreveu lá o seu evangelho. Textos aqui das cartas de João. Texto de Apocalipse também. Ele tinha algo em mente, algo direcionado. E, além então do contexto, e o propósito que essa carta está sendo escrita, as palavras aqui, os vocábulos no seu original. Então eu quero mostrar dentro da própria passagem um entendimento que eu passaria então a defender com base aí nessas duas possibilidades. Porque ele usou algo muito parecido em duas passagens aqui mesmo no contexto, como eu disse para os irmãos. Abram comigo 1 João, vocês estão aí? Capítulo 3, versículo 3. Mesma carta, volte um pouco. Versículo 3 do capítulo 3 diz assim: e qualquer que nele tenha essa esperança, como é que está aí a tua versão? Purifica-se a si mesmo. Então ele está dizendo aqui, não é o Senhor que estará te purificando, mas se você tem essa esperança vai purificar você. Essa esperança vai manter você limpo. Purifica-se a si mesmo. Essa expressão do grego é a mesma expressão que ele estava usando lá no capítulo 5. Que disse, ele se guarda, ele se conserva. Mais um texto.
Agora você pega aqui comigo, vira uma página, no capítulo 5 mesmo, versículo 10. Ele vai usar a mesma palavra que eu vou mostrar para vocês. Aqui no versículo 10, ele diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, o fez mentiroso, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Então, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, você tem o testemunho do Filho, em si mesmo. Então, primeiro texto, purifique-se a si mesmo, em si mesmo tem o testemunho. É claro, né, meus irmãos? Quem em Deus não crê, mentiroso faz, né? Porquanto não creu no testemunho do Filho de Deus. Agora você tem um testemunho. E aqui, então, né? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. Então, é a mesma expressão. O que de Deus é gerado. Na sua versão que está assim, na outra versão, né? Deus o guarda. Essa expressão o, Deus o guarda. Esse o é uma palavra que designa assim, esse o sou eu. Mas o que de Deus é gerado, a si mesmo se guarda. Você pode traduzir dessa maneira. Então, deixa eu mostrar algo ainda mais para vocês, com base ainda nesse texto. Quando ele disse aqui, sabemos, né, eu já disse para os irmãos, ele está fazendo ali uma referência, em 1 João capítulo 3, verso 9, né, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, né, na minha versão diz não peca. Então nós já estudamos essa evidência, foi a segunda evidência. Né, o que quer dizer não vive em pecado? Quer dizer que o cristão, ele ainda não é liberto da presença do pecado, é isso que ele está dizendo. Mas ele é liberto sim do poder do pecado. Ainda que o cristão pode pecar, evidentemente não como faz os ímpios, com a plenitude de coração, né? E a maneira como eles fazem para aplacar as suas consciências, ainda é possível que um filho de Deus possa pecar. O capítulo 2 diz que quem diz que não peca é um mentiroso. Mas a nossa condição normal com relação ao pecado é nos arrepender. É termos uma tristeza segundo Deus e nos reconciliar com o Senhor e voltarmos para o Senhor. Então o que ele está dizendo? Que sabemos que o que de Deus é nascido não vive em pecado, mas antes ele guarda a si mesmo. Né? Faz mais sentido então? Nós agora sabemos que ele não vive em pecado, não vive na prática do pecado, ele foge do pecado e ele guarda a ele mesmo. Ele se guarda. E o maligno, né, que é o príncipe deste mundo, que é Satanás, que é o diabo, que está lá na sexta evidência, né, que é o príncipe do mundo, ele não lhe toca. Ou seja, porque você se guarda, porque você observa a palavra. Nós vamos ver alguns textos aqui que vai nos ajudar mesmo a compreender. Porque observa os seus mandamentos. O maligno não tem legalidade sobre a sua vida. Então nós vemos que essa carta ela é mais que uma consolação para nós, que há muitas palavras de consolação, mas ela é uma exortação para nós. E nesse sentido, irmãos, Deus sempre exortava o povo da primeira aliança. Ele fazia da mesma maneira com o povo da primeira aliança, ele os exortava, ele os estimulava a guardarem o pacto, a guardarem a aliança com Deus, a guardarem os mandamentos, a guardarem os preceitos, a guardarem a palavra de Deus. E nós também precisamos guardar, né? Nós também precisamos guardar. E o que ele está dizendo aqui para nós é: não viva em pecado, guarde-se, vigilância, não é? Como nós nos guardamos? Oração? Ou nós temos que ignorar? Alguns comentaristas são muito contundentes, falam, não, foi alterado o original, adulterado a palavra, né? Mas a gente não pode ignorar que isso pode ser uma verdade, não é? É claro que com base no texto, para mim não ficou dúvida, mas amém também, se o irmão pensa diferente. Agora, que nós temos que nos guardar, sim. Como eu disse, vigilância e oração, para não entrar em tentação, não é? Nós temos que seguir a paz e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos guardar, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir, não é? Ao dia mau.
Irmãos, no Novo Testamento, assim, dentro de um contexto geral, eu citei textos do Antigo Testamento para os irmãos, citei palavras que dizem guardar, mas essa expressão que está aqui, guarda ou conserva-se a si mesmo, ela ocorre mais de 70 vezes aqui no Novo Testamento. Né? Nós vamos, evidentemente, ver algumas delas aqui. Né? E nesse contexto, né? Nesse contexto geral do Novo Testamento, como nós poderíamos, então, interpretar na prática? Como que, quando ele traz essa palavra, guarda, como que ele sempre associa outras palavras, outros ensinos com esse guarda? Então, a grande maioria das vezes, nós lemos versículos ali eu li o contexto de Nicodemos para os irmãos, João 3, e depois nós lemos textos ali que mostram que nós guardamos os mandamentos. Então está sempre, na grande maioria das vezes, está sempre associado o guardar com guardar os mandamentos e o guardar com guardar a palavra de Deus. Sempre, a grande maioria das vezes. A primeira vez que essa expressão acontece é lá em Mateus, no capítulo 19, os irmãos não precisam abrir, mas só como é referência, naquela passagem onde o Senhor se encontra com aquele jovem rico, né? E diz que o jovem rico se aproxima do Senhor e faz uma pergunta para ele: o que eu faço, Senhor, para alcançar a vida eterna? Vocês lembram a resposta que o Senhor deu para ele? E o Senhor usou essa palavra aqui. O Senhor disse assim para ele: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ali tem todo depois o contexto, né? Depois tem todo ali o desenrolar. O Senhor, ele falou, mas quais mandamentos? Né? Então o Senhor fala 6 mandamentos para ele, só fala mandamentos relacionados aos homens. E essa era a palavra que o Senhor tinha para ele: guarda os mandamentos. Aí ainda tinha uma coisa, né? Que ainda, ele falou, não, isso aí para mim eu gabaritei, tranquilo. Aí o Senhor disse para ele, mas falta ali uma coisa para você ainda. Porque sempre falta algo para nós, irmãos. Porque se um dia nós acharmos que não faltará nada, a soberba, né? a ousadia desenfreada, a arrogância, pode tomar conta do nosso coração. E é interessante que o que vai vir é tristeza, sabe, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que aquele jovem se afastou de Jesus entristecido. É isso que diz. Aliás, qualquer um que está afastado de Jesus não tem como estar feliz. Todos os que se afastam, por isso que o texto do jovem rico começa aproximando-se de Jesus. E depois diz, ele se afastou e entristeceu, claro. Né? Nem precisava falar, Mateus, não precisava você ter escrito isso. Precisava, né? Claro que precisava. Mas assim, você se afastou de Jesus, você vai entristecer. Você se afastou da sua palavra. Você se afastou daquilo que ele te deu como indicação. Ele te deu o melhor caminho. E você vai por outro caminho. Como você vai estar feliz? Né? Irmãos, enquanto nós avançamos, não só nos evangelhos, mas no livro de Atos, por exemplo, vou só dar umas indicações para os irmãos. Mas ali Lucas, né, o médico historiador, ele usa também algumas expressões. Ele usa também algumas vezes essa expressão, guardar, guardado, guarda. Ele usa. E é interessante que uma das vezes que ele usa, ele diz assim que Pedro estava guardado. Na verdade, Pedro estava preso. Pedro estava encarcerado. Então, a gente vai conseguindo interpretar essa palavra, porque guardar-se a si mesmo é como se você se colocasse numa prisão para o Senhor. Nesse sentido, né, o apóstolo Paulo ele diz, eu rogo-vos, quando ele escreve Efésios, né, o Thomas deve estar chegando por lá por esses dias, e ele fala assim, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor. Você pensa que ele estava triste? Ele era preso do Senhor, ele não era preso das autoridades que o haviam prendido, ele era preso de Deus. De alguma maneira ele sabia que absolutamente nada em sua vida acontecia se não fosse sob os cuidados do Senhor. Era Deus que estava guardando ele. Ele estava guardado lá no cárcere, estava encarcerado, mas era Deus que estava guardando ele. Mas lá em Efésios, quando Paulo usa essa expressão, ele diz assim, eu sou prisioneiro do Senhor e eu quero fazer um pedido, um apelo, um rogo para vocês, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Com toda a humildade, ele dá ali as indicações, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não, essa palavra o Thomas já compartilhou, né, Thomas? Amém. E ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar, essa palavra preservar lá, que você sabe de cor, eu também, né? Por preservar o vínculo, é a palavra guardar. Esforçando-vos por guardar
A unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. E é isso. E quando vemos também ainda no livro de Atos, há algumas recomendações ali para os gentios. Quando os gentios foram salvos, quando os gentios foram convertidos, né, pelo Senhor, quando eles creram, não era para eles guardarem o sábado. Não era. Nós não temos no Novo Testamento nenhuma palavra que nós temos que guardar o sábado. E às vezes muitos irmãos, inclusive, têm se perdido às vezes com essa expressão. Ali nós temos quatro designações que nós vemos ali no Evangelho de Lucas, ainda que ele não seja doutrinário, mas é um livro que nos ensina muito. Então, ele diz que nós temos que nos guardar de 4 coisas, né? Então, que vocês, a versão, a maioria delas está abstenha. Vocês se abstenham, né? Mas a palavra ali é guardar. Que vocês se guardem das coisas sacrificadas a ídolos, da carne sufocada, lembra? Do sangue. Se guardem da prostituição. Então, essa é a palavra que ele usa. Vocês se guardem. Tiago nos admoesta a nos guardarmos incontaminados do mundo. Porque ele nos ensina que é uma religião pura, imaculada, verdadeira. Socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então ele disse, e vocês se guardem incontaminados do mundo. Se guardem, se preservem. Irmãos, nós lemos lá no Evangelho de João algumas passagens, né, algumas poucas passagens. Na verdade, João, no seu Evangelho, usa essa palavra guardar, que nós vemos aqui, 18 vezes. Por 18 vezes, ele fala a respeito desse guardar. E a maioria, grande maioria, não só do Novo Testamento, como eu disse para os irmãos, mas também lá do Evangelho de João, essa expressão está relacionada com a palavra, com o mandamento do Senhor. As exceções que ocorrem é quando há aquele episódio de João capítulo 2, onde há a transformação de água em vinho, e diz que ali o noivo guardou o bom vinho para o final. Né? Eu gosto muito de pensar nessa passagem que o noivo guardou o melhor vinho para o final, porque os noivos davam o melhor vinho primeiro, né? Eu gosto de pensar naquele noivo como o Senhor Jesus, que ele guardou o melhor para nós depois. Nós nascemos com uma natureza caída. Nós nascemos, mas ele guardou, ele preservou, ele manteve sob vigilância para nós o melhor depois, que é a alegria, que é o seu sangue, porque o seu sangue foi derramado. Ele guardou isso para nós. Ele usa também, para falar a respeito do sábado, na verdade ele usava como uma acusação. Os fariseus acusavam Jesus porque ele não guardava o sábado. E outra expressão que também não está relacionada diretamente com os mandamentos e a palavra, no Evangelho de João, capítulo 17, quando o Senhor tem aquela oração sacerdotal. E aí vocês se lembram bem, ele diz assim, guarda-os em teu nome. Né? Não só os discípulos naquele contexto, mas aqueles que vão ainda crer em mim. Então, a resposta da oração do Senhor é a sua própria vida. A oração do Senhor está reverberando, porque você está guardado pelo poder de Deus. Então, ele usou essa expressão, guarda-os em teu nome. Ele usou mais uma vez, também na oração sacerdotal, ele disse assim, eu não peço, Pai, que tire eles do mundo, mas que os guarde do maligno. Que o guarde do mal, que guarde do maligno. Então, irmãos, como eu disse para os irmãos, a maioria das vezes está relacionado com guardar os mandamentos. O Senhor Jesus disse assim, em verdade vos digo, como nós lemos, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele disse, aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, vamos agora fazer uma interpretação desse guardar agora a partir da epístola que você está aberto. Você está em 1 João, não está? Vamos abrir então aqui no capítulo 2. Nós já vimos então um contexto geral, toda a Bíblia, a palavra guardar. Nós vimos o contexto a partir dos evangelhos, citei Mateus, né? Livro de Atos, Novo Testamento. Claro que, como eu disse, são mais de 70 vezes. Vimos aqui algumas passagens do Evangelho de João. E agora nós vamos ver o próprio contexto. Digamos, é o contexto imediato.
né? Ele diz assim no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, veja, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo, né, que nos deu. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, guarda-se, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, tantos ensinos a respeito da necessidade de guardarmos. Isso é justamente por causa da nossa inclinação em não guardar. A nossa inclinação em não sermos esses vigilantes. A nossa inclinação em não sermos esses sentinelas que estão cuidando, guardando, preservando, conservando. Por isso tantos ensinos. E por isso nós precisamos compreender. Os irmãos viram que desde o princípio sempre houve um ataque ferrenho contra a palavra de Deus. Sempre houve. Desde o princípio, lá em Gênesis no capítulo 3. Ali a serpente semeou no coração de Eva. E colheu depois, né, por um homem que entrou o pecado no mundo. Então a semeadura, uma dúvida é colocada. Mas foi assim mesmo que Deus disse? Não guardou a palavra. Foi dado ao homem aquela incumbência, aquela real necessidade de que ele guardasse, cultivasse e guardasse o jardim. O cultivo está relacionado com o trabalho que ele iria fazer. Aliás, irmãos, qual é o seu trabalho? Cultivo, da palavra cultivo origina a palavra culto. Se no nosso cultivo a nossa vida não for um culto, não há cultivo. Nós semeamos no vento. Como é sério isso. E o apóstolo João, amados, ele estava escrevendo essa carta muito bem ciente de todos os problemas das falsas doutrinas que já estava ali rondando naquele primeiro século. Ano 90 aproximadamente que essa carta foi escrita. Então, os falsos ensinos que estavam surgindo, a igreja estava crescendo, a igreja estava emergindo. Os falsos ensinos que estavam ali naquela igreja emergente. Falsos ensinos no meio do povo de Deus. Falsos ensinos que vinham contaminar os corações. E muitas vezes por um detalhe do nosso coração não bem guardado, não bem cuidado. De nós mesmos o cuidarmos. De nós mesmos o preservarmos. Então a mentira estava entrando. Quais eram essas mentiras que eram recorrentes ali naquele contexto? Provavelmente as mesmas mentiras de hoje. Negavam que Jesus era o Cristo. Negavam a segunda vida de Cristo. Negavam a humanidade de Jesus. A humanidade de Cristo, a divindade de Jesus. Eles estavam negando isso. Eles passaram a negar a Trindade. Irmãos, pode olhar lá fora. É assim que está acontecendo. Não só negavam a Trindade, mas negavam a divindade do Espírito Santo. Ensinavam, passou a ter ensinos de que a salvação era exclusivamente pelas obras, que não havia salvação pela graça. Esses ensinos estavam permeando no meio do povo de Deus. Por isso, a necessidade da vigilância, a necessidade do cuidado, da observação. Então, amados, mas o que de Deus é gerado, o que é nascido de novo, ele guarda, ele conserva a si mesmo. A igreja sempre sofreu esses ataques. A igreja sempre foi bombardeada. Até hoje, a igreja não está fora das batalhas. Nós não temos que achar que é ao contrário.
que estamos protegidos, guardados. Estamos, louvado seja o nome do Senhor, mas nós também temos que guardar o nosso coração com a palavra de Deus aberta, com o Espírito Santo nos movendo, nos movimentando, nos ajudando, nos levando a toda a palavra. Porque hoje, muitos homens e mulheres estão rogando para si esse título de apostólico. Eu sou ministro de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, é gerado por Deus, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com cada um de nós. Então, irmãos, eles tomam para si títulos de profetas, de doutores. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que esses homens que querem se colocar acima do rebanho de Deus, que querem colocar sobre um pináculo, sobre um lugar mais alto, não estou falando de forma literal. Pode ser também, mas não necessariamente. Se colocar acima mesmo do rebanho de Deus, eles são lobos, devoradores. Cuidado. Trazendo, irmãos, dano para a igreja, trazendo mentira para a igreja, trazendo todo tipo de heresia. São irmãos que eles se colocam de maneira, digamos, apostólica, e ele diz, olha, eu tenho uma palavra, eu tenho uma revelação para você. Irmãos, cuidado, cuidado com a fonte. Na verdade, eu creio que Deus pode falar através dos irmãos, mas eu não creio que nós vamos ficar buscando a palavra como as pessoas ficam fazendo. Vamos lá buscar o que o profeta tem para dizer para nós. Aí ele fala, Deus mandou dizer para você, que você, tal, e começa lá. Dificilmente ele erra, porque a gente está cheio de problema, né? Porque não observa a palavra. Semeamos tantos problemas, semeamos tantas situações. Então, às vezes, acerta mesmo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus falou comigo. Cuidado, irmãos. Estão perigosamente se colocando acima das revelações das Escrituras Sagradas. John Owen disse assim, se é bíblico é desnecessário. E se não é bíblico deve ser rejeitado. Alguém pode dizer, né, irmãos, mas aqui não acontece, no nosso meio não está acontecendo isso. Né, isso aí a gente vê na internet, tudo mais. Irmão, o apóstolo Paulo, ele disse assim, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Fiquem atentos. Fiquem atentos. E eles não pouparão o rebanho. E olha o que mais ele diz. Só estou mencionando, né? Se você depois quiser ver Atos 20, versículo 29. Que dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar vocês com lágrimas a cada um. Agora, pois, eu encomendo-vos ao Senhor. Eu encomendo vocês ao Senhor. Olha o que o apóstolo está dizendo. Eu encomendo vocês ao Senhor e à palavra da sua graça. Voltemos para a palavra da graça de Deus, que tem o poder para edificar. O que tem o poder para nos edificar? O poder da palavra da graça de Deus e de dar a herança, que estão todos entre aqueles que são santificados. Então, cuidado, amados. Está chegando o tempo em que os crentes não suportarão mais a sã doutrina. Eles vão buscar estar cercados de mestres, segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira nos ouvidos. Eles querem ouvir mais. O que Deus tem para falar? Eu quero ouvir. Né? Esses são como os meninos agitados de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Efésios 4,14. Segundo Tessalonicenses 2,10. E diz que com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E o que receberão? Sabe o que eles vão receber, irmãos? A operação do erro. E sabe quem vai mandar a operação do erro? Não é o diabo, é Deus. Já que vocês gostam, abriram mão da minha palavra, vocês não estão desejosos para saber o que eu escrevi, e escrevi para vocês, e deixei para vocês, então é por este motivo, de 2 Tessalonicenses 2,11, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Jesus, o nosso Senhor, disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado, porque eles se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. Irmãos, desde a época
apostólica, desde a era apostólica, né, que eram aqueles que foram enviados, comissionados diante do Senhor, pelo Senhor, né? Essas questões, essas situações, ela não é algo que acontece de forma recorrente. Pode acontecer eventualmente. Alguma palavra específica, né, algo que o Senhor dá de impressão. Você não está buscando e muitas vezes vem aquilo, mas há uma confirmação. Mas hoje o que se tornou foi um movimento. Então fuja desses movimentos, porque são esses movimentos que vão roubar você da devoção da palavra, vão roubar você do Senhor e vão tirar você da centralidade da palavra de Deus, da centralidade devidas a Cristo. Então, amados, não é brincadeira, pouca coisa que está em jogo, é a nossa vida espiritual que está em jogo. A palavra da verdade. E pode ser que não haja mais volta um dia. Pode ser que o caminho esteja tão longe, tão longo, tão avançado, que pode ser que não haja mais volta. Mas também é a consequência para o profeta que fala uma palavra que não vai se cumprir. Lá em Deuteronômio, vocês conhecem bem o texto, capítulo 18, versículo 20, diz que o profeta que falar a palavra que eu não mandei falar, esse profeta morrerá. Esse profeta será morto. Irmãos, por que Balaão foi considerado pela Bíblia um falso profeta? Veja, nosso compartilhar aqui é para que a palavra de Deus seja guardada, né? Os mandamentos do Senhor sejam guardados. E por que Balaão é considerado um falso profeta? Se você ler, se eu não estou enganado, você pode ler depois e conferir. Todas as profecias de Balaão se cumpriram. E por que ele é um falso profeta? Os falsos profetas também adivinham. Não tem problema nenhum de adivinhar. Não tem problema nenhum de acertar o seu futuro. O grande problema é que você não foi chamado para isso. Você foi chamado para viver pela fé e não por vista. Se alguém disser que sabe o futuro, você falou, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu sei, pelo meu futuro. Porque o meu futuro está nas mãos daquele que me comprou. Então, Balaão, todas as suas profecias se cumpriram. Vejam comigo um texto, João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiai em todo o espírito. Está vendo? Capítulo 4 da primeira epístola, de João mesmo, né? Versículo 1. Não deis crédito ou não creiais em todo espírito, em qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas estão saindo pelo mundo afora. Um falso profeta, assim como Balaão, ele tem algumas características. Porque ele busca dinheiro, ele busca coisas, ele busca lucro, ele adivinha, sim, ele acerta, né? Ele busca a glória humana, ele busca estar acima do rebanho, ele busca incautos sob os seus pés, ele busca publicidade, palco, público, ele busca ser um ídolo. Se você pegar o último versículo aqui, eu acho que vai fazer sentido para você. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele busca ser um ídolo na vida das pessoas. Capítulo 5, aqui começa dizendo que quem crê, quem é a nova criatura, crê que Jesus é o Cristo. Se isso não for uma realidade permeada, encharcada nos nossos corações, ídolos entrarão. Então você vê, é isso que eles buscam. E a gente, muitas vezes, por não nos adequarmos às doutrinas, aos ensinos corretos, nós vamos buscar ídolos e fazer ídolos para nós. Que o Senhor nos livre disso. Paulo diz em 2 Coríntios 11:13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Acertam profecias, mas roubam a centralidade do Cristo encarnado. Eles roubam a glória de Jesus, eles roubam a centralidade da palavra, eles roubam a centralidade do culto. Irmãos, esses homens são homens que têm roubados irmãos da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão e das orações. São esses falsos ensinos que levam esses corações. Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Nós vivemos, amados, ainda debaixo da oração do Senhor Jesus, sua oração sacerdotal. Ele orou por nós. Senhor, guarda-os em teu nome.
Guarda os discípulos do maligno, Senhor. Guarda-os, Senhor, para não pecar. Seja com eles, Senhor. Que eles guardem a tua palavra, Senhor. Que eles guardem os teus mandamentos, Senhor. Que eles guardem daquelas coisas que não te agradem. Que eles se guardem. Que eles preservem a unidade do Espírito. Que eles combatam o bom combate. Que eles acabem a carreira. Que eles guardem a fé. Que eles sejam guardados, incontaminados do mundo. É assim que o Senhor orou por nós. O salmista, Salmo 119, diz: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O Senhor dá uma palavra também lá no Salmo 119. Faz uma pergunta, né, mas um ensino. Bem no início do Salmo 119. Como pode purificar o jovem o seu caminho? Aí ele responde: observando, segundo a palavra de Deus. Aquela palavra observando é guardando. Guardando a palavra de Deus. Guardar. Desde o jovem, desde os mais jovens. Só tem uma maneira de estarmos preservados. É se estivermos guardados pela palavra do Senhor. Agora eu quero estar concluindo, mostrando o que João está nos dizendo no seu último livro. No último, no caso, para nós, né? Apocalipse. Abram lá, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Ele usou essa palavra também ali algumas vezes. E você vai entender também qual foi a designação que ele deu para essa palavra guarda. Capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos aqui, tá? O primeiro é esse que está no versículo 3. Bem-aventurados. Vocês estão lendo aí a palavra? Então, bem-aventurados os que leem. Está escrito aí. Quando você está lendo, você está sendo bem-aventurado. A palavra aqui é mais do que feliz. A palavra aqui é uma total, uma inteira felicidade. Bem-aventurados os que leem. O irmão Ricardo Borges, na semana passada, compartilhou, né? Quando a gente está em oração com o Senhor, leitura da palavra, nós estamos tendo uma terapia, né? E é isso mesmo, né? Uma terapia. Thaís, você vai continuar tendo muito cliente, viu, minha irmã? Porque a gente está vivendo uma geração aí, né? Mas muitos cristãos vão falar: Thaís, agora eu estou fazendo uma terapia com o Senhor, com a sua palavra. Amém, né, Thaís? Pelo menos te desafoga um pouco, né? Então ele diz assim: bem-aventurados os que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita. Você quer uma palavra profética na sua vida essa noite? Está aqui, irmãos. Está aqui. Sem medo de errar. Total, sem medo de errar. Abram comigo. Vamos no último. Você está no primeiro capítulo. Vamos no último capítulo. Capítulo 22. Capítulo 22. Depois nós vamos ler ainda um outro versículo, um outro capítulo que é o 12. Mas vamos para o 22 primeiro. Capítulo 22. Versículo 7. Olha que promessa maravilhosa aqui. Isso aqui já era combatido desde a época de João. E ele então era firme nessa verdade, porque ele recebeu isso do Senhor. Ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado. Mais uma vez, mais do que feliz. Uma total felicidade, uma inteira felicidade. Aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Capítulo 12, versículo 11. Nós vamos depois... Está cantando então, Maurício? Pode ser, irmãos? Henrique, Lucas, Murilo. Mas vamos aqui. Capítulo 12, versículo 11. Como nós vamos vencer, amados? Como nós podemos vencer, irmãos? E venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. A palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua vida. Eles venceram, porque eles guardaram essa palavra de testemunho. E amados, e o maligno não lhe toca. E por isso o maligno não lhe toca. Jesus mantém você muito bem seguro. É claro que isso é uma verdade.
Mantém os filhos de Deus seguros. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo mesmo. E o maligno não pode tocar. Nós não somos imunes à tentação. Não somos imunes ao diabo, mas estamos guardados pelo poder de Deus. Pelo poder soberano do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos orar e vamos louvar, vamos adorar o Senhor, glorificar ao Senhor com cântico. A Ele seja toda a honra, toda a glória. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós te bendizemos e agradecemos, Senhor. Um dia o Senhor orou por nós. Que maravilha, que bênção, Senhor. A tua oração teve resposta nas nossas vidas. E nós queremos responder ao Senhor. Dizer que somos guardados pelo teu poder. Mas também que queremos guardar o nosso coração. Nos guardar para o Senhor. Guardar os nossos pés de pecar. Nos guardar, Senhor, de tropeços. Guarda-nos, ó Senhor. Seja conosco, nos ajuda, Senhor, para a tua glória. O Senhor sabe que algumas vezes nós olhamos para o vento e como teu servo nós afundamos. O Senhor nos guarda, Senhor. Guarda o teu povo. Guarda a nossa mente, guarda-nos do pecado, Senhor. Tantos pecados, pecado da língua, Senhor, pecado da avareza. Nos guarda, Senhor, dos ídolos, dos maus pensamentos, Senhor. Nos guarda de tropeço e de tropeçar outros pequeninos, Senhor. Nos guarda dos maus obreiros, Senhor, dos falsos profetas. Nos guarda dessas filosofias vãs. Nós não queremos ser como meninos enganados, andando de todo vento de doutrina, de um lado para o outro. Queremos estar firmes, Senhor. Construída a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém.